Bom, parece que a Natália me deu aqui o sinal verde. É isso mesmo, Natália? Já estamos aí no ar com o YouTube, certo? Perfeito. A Natália já me respondeu aqui que sim. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Dentro aí da nossa programação, né, pandêmica de regularização fundiária, a gente começa hoje aqui mais uma live sobre a Lei 13.465. Hoje a gente vai falar sobre as inovações da Lei 13.465 e o impacto nas políticas públicas municipais. Há 15 dias atrás, estávamos aqui, eu, o Zé e a Michele, e a gente falou um pouco sobre a regularização fundiária como forma de desenvolvimento econômico dos municípios. A live foi tão boa que a gente derrubou o YouTube, né, gente? Então, eu preciso dizer para vocês o seguinte, antes da gente começar, como o YouTube caiu no mundo inteiro aquele dia, nós não ficamos com as perguntas, a gente não conseguiu salvar as perguntas que vocês tinham feito. Então, se ficou alguma pergunta, e ficou, né, eu tenho certeza que ficou, sem responder na semana passada, vocês falem aí para a gente que a gente vai tentar responder hoje, tá? Bom, meu nome é Ana Cristina, imagino que boa parte de vocês já me conheça. Eu sou registradora de imóveis na cidade de Mariana, Minas Gerais, e estou aqui, sou secretária-geral do CORE Minas, né, que é o Colégio de Registrar Imobiliário de Minas Gerais, diretora de comunicação do CORE, e sou também diretora de regularização fundiária do Registro de Imóveis do Brasil. A minha colega Michele me acompanha aqui hoje. A Michele é registradora na cidade de Virginópolis, pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Anhanguera, já foi tabeliã de notas e também já foi advogada, uma super experiência e a Michele tem. E a Michele, o mais importante, que não está aí no currículo dela, é que ela escreveu o melhor livro sobre regularização fundiária que a gente tem aí no mercado hoje. Eu e Michele hoje vamos, com muita honra, receber o doutor Silvio Figueiredo, que eu estou chamando de doutor só porque eu estou falando com vocês no YouTube, porque a gente chama ele de Silvio mesmo. O Silvio é arquiteto, tá? Arquiteto urbanista, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em planejamento urbano pela PUC São Paulo. O Silvio já foi um monte de coisa, gente. O mini currículo dele é maior do que o meu currículo desde que eu nasci, tá? Mas, assim, dentro da regularização fundiária, o Silvio já integrou o Conselho Municipal de Habitação do município de São Paulo, já foi representante do governo do Estado de São Paulo no grupo multidisciplinar do Tribunal de Justiça e do MP de São Paulo para discussões sobre assuntos urbanísticos de regularização fundiária urbana entre os anos de 2008 e 2011. Trabalhou também na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, foi assessor técnico do Gabinete da Presidência, coordenador técnico da Superintendência de Terras, coordenador técnico da Superintendência de Aprovação e Empreendimentos. Também atuou na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, como secretário executivo e coordenador do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, e secretário executivo e coordenador do Programa Estadual de Regularização Fundiária de Núcleos Habitacionais do Cidade Legal. Vocês estão achando que acabou? Não acabou, gente. Entre 2014 e 2016, ele integrou, na condição de especialista em temas de regularização fundiária, o Grupo de Trabalho Interinstitucional para desenho das varas especializadas e câmaras reservadas em conflitos fundiários urbanos e agrários, instituído pela Portaria 8971 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entre 2016 e 2018, ele foi diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. Inclusive, ele ocupava essa posição quando a Lei 13.465 foi publicada, tá? Nessa condição, ele foi coordenador do Grupo de Trabalho Rumos da Política Nacional de Regularização Fundiária, que alterou o marco legal e a definição de diretrizes para a Política Nacional de Regularização Fundiária Urbana. Atualmente, o Silvio é secretário municipal de habitação da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Silvio, seja muito bem-vindo. O que não está no currículo do Silvio, que eu não falei para vocês, é que o Silvio ensinou para mim e para a Michele tudo que a gente sabe, né, Michele?
Tudo. Silvio é nosso professor, um sujeito extremamente generoso, e vocês vão ter a oportunidade de ver aqui hoje como que ele é bacana aí e sabe tudo de regularização fundiária. Então, hoje a gente vai aprender, né? Vamos lá? Boa noite, Ana. Boa noite, Michele, a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Poder dividir e aprender com vocês, viu? Vocês não dizem que não sabem, que estão aprendendo, não é bem assim, né? É um prazer muito grande poder estar aqui. A gente corre atrás, né, Silvio? Mas não fosse você lá para dar o pontapé, não tinha saído nada, né, Michele? Saía de jeito nenhum. Pois é. Ou ia sair tudo errado, né? Provavelmente, o que é um risco, né? Que a gente tem visto, inclusive, muito por aí. Bom, pessoal, a gente optou por um tema bastante prático, né? E dentro, então, como o Silvio está aí como secretário municipal de habitação da Prefeitura de Guarulhos, a gente buscou focar nas questões práticas que, eventualmente, interrompem ou atrapalham ou dificultam a realização da regularização fundiária pelos municípios e trabalhando também assim, um pouco em cima das dúvidas que a gente tem recebido, né? E que a gente costuma receber. Antes da gente entrar, Silvia, na dúvida propriamente dita, eu queria que você falasse um pouco, assim, para quem está nos assistindo, né? Como que foi esse trabalho de construção da Lei 13.465, do Decreto 9310, qual o cenário em que isso aconteceu, por que, né, que foi necessária a edição dessa lei, um pouco dos bastidores aí, né, da elaboração da legislação. Vamos lá. Em 2016, maio de 2016, eu fui convidado para integrar o corpo do Ministério das Cidades e recebi uma incumbência, na época, de desenhar uma nova política fundiária para o país. Na época, o presidente Temer é uma pessoa que conhece a matéria, conhece bem, o ministro era Bruno Araújo, deputado federal por Pernambuco, ministro também como advogado e atuando na área fundiária, também conhecia bem a questão, e sabíamos que a regularização não estava avançando no país. Não tem dúvida que a partir de 2009, com a edição da 11977, já foi um grande avanço. Criaram-se instrumentos, ferramentas, foi o primeiro diploma legal que surgiu no país. Porém, nós sabíamos que a coisa não avançava. Então, nossa preocupação primeira, quando cheguei no Ministério, foi de tentar mapear, tentar identificar no país por que da regularização não avançar. Onde é que estavam os gargalos? Onde é que ela enroscava? O que estava acontecendo nas diversas regiões, em especial dentro da Amazônia Legal, e norte e nordeste do país todo. E, a partir desse levantamento de dados, informações que a gente já tinha esse conhecimento, a partir disso, o grupo técnico do Ministério, nós elaboramos uma minuta, um boneco, do que seria uma legislação, uma nova legislação para destravar, tirar todos esses entraves. A partir disso, em agosto, foi criado por uma portaria ministerial um grupo de trabalho, onde nós convidamos diversos atores, representantes de todas as regiões do país, tivemos participações importantíssimas do Tribunal de Justiça, como os desembargadores Marcelo Berti, Braga, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tivemos uma participação muito forte do IRIB, através do Flauzelino, que nos acompanhou o tempo todo, e outros estados todos, e outros atores acadêmicos. E, a partir disso, nós discutimos muito o que seria essa nova legislação, como é que nós conseguiríamos tirar esses entraves todos. De início, a ideia era um projeto de lei, chegamos a elaborar esse projeto de lei, porém, eu particularmente tinha um receio muito grande
por ser uma legislação em que você iria mexer em diversas leis do país, o impacto não seria pequeno, o receio é que acontecesse o que aconteceu com aquele projeto de lei de alteração da 6766, que é o PL 3057, que entrou no Congresso em 2000. Fazem 20 anos que está sendo discutido. E a regularização não podia esperar mais. A irregularidade no país atingiu um nível gigantesco. Hoje, vocês sabem bem disso, vocês têm contatos com o país inteiro, o tamanho da irregularidade é uma coisa absurda. E, fora isso, são aqueles impactos, como vocês mesmos já viram, na economia das cidades. Nós chegamos a fazer um levantamento com os municípios abaixo de 20 mil habitantes, que dá praticamente 80% dos municípios brasileiros, estão nessa faixa. Eles arrecadaram, em 2016, de IPTU, só 18% do que deveria ser arrecadado. Vejam, o resto não foi grande, na sua grande maioria, por causa das irregularidades, sem dúvida alguma, sem contar o impacto violento que você tem nos tributos municipais, ITBI, no ISS, e aí vai. Então, a partir disso, e por uma decisão política do Palácio, optamos por uma medida provisória. Então, foi quando, em 22 de dezembro, saiu a medida provisória 759, logo na sequência isso foi encaminhado ao Congresso Nacional. Eu, como representante do Executivo Federal, fui ao Congresso Nacional, fiquei 5 meses dentro do Congresso discutindo com os deputados, senadores. Esse projeto de lei recebeu 732 emendas. Então, até a gente poder analisar, absorver tudo isso, foi um trabalho muito grande, intenso, que acabou em julho de 2017 com a edição da lei que todos conhecem, a 13465. Logo depois, já na aplicação da própria lei, sentimos a necessidade da edição de um decreto de regulamentação, porque mesmo a gente tendo trabalhado, eu brinco muito, digo que uma lei ela tem que ser escrita em letra de forma, para que todos entendam. No momento em que você tem que interpretar o que está escrito naquele decreto, naquele artigo, naquele parágrafo, cada um tem uma interpretação, aí gerou conflito. A gente sabe disso. Então, nós procuramos no decreto, e, na verdade, saíram 2 decretos. O primeiro foi assinado em 15 de março de 18. Nesse evento, o presidente foi em Caraguatatuba, o município do litoral norte de São Paulo. Nesse evento, o presidente anunciou a entrega de 150 mil títulos. Isso já em março de 18. E depois, acho que, se não me engano, 4 de dezembro, saiu outro decreto com mais algumas correções. Então, assim, esse é um pouco da trajetória com essa lei. E uma coisa importantíssima nessa lei é que cada artigo, cada parágrafo, não está ali por estar, e tem uma razão de ser. Como eu disse a vocês, a intenção, através desses novos instrumentos, dessas novas ferramentas, foi realmente destravar todos os procedimentos, desburocratizar e tentar agilizar tudo isso dentro do país. É isso, Ana. Não, obrigada demais, Silvio. A gente já conhecia, né, Michele, um pouco desse contexto, mas eu acho que era muito importante fazer essa introdução, porque hoje em dia menos, né, mas quando a gente começou a trabalhar com a 13465, muitas questões foram colocadas, né, e a meu ver, assim, até de maneira errada, mas eu acho que hoje nós vamos ter uma oportunidade de esclarecer aqui, de jogar a luz sobre algumas questões decorrentes dessa interpretação. Bom, vou logo para a primeira pergunta, que é uma pergunta assim, que é recorrente nos nossos treinamentos, nas consultas, na nossa realidade, né, enfim, que é a questão da consolidação, né? Qual é o critério que o município deve utilizar para processar uma determinada aprovação de um determinado parcelamento do solo como REURB, né? Qual é a gente sabe que a lei fala em núcleo urbano consolidado,
O que é essa consolidação que vocês colocaram na lei e qual a diferença para ocupação? Bem, então, eu acho que a primeira coisa que todos têm que ter em mente, não vamos confundir a consolidação com a ocupação de uma unidade imobiliária de um lote. Isso eu sei que existe uma confusão muito grande, dizendo, poxa, ele não está consolidado, o lote não está ocupado, não existe uma edificação naquele lote. Não, não é isso que a lei fala. E outra coisa importante, essa palavra, núcleo urbano informal consolidado, ele aparece num único artigo. Somente na aplicação da legitimação fundiária. Okay? Também é o único artigo que tem um marco temporal dentro da lei. Na verdade, tem mais algumas coisas que a gente pode comentar, mas na aplicação desses instrumentos e a legitimação como instrumento jurídico de titulação, é o único que fala, que traz na sua definição a ocupação de um núcleo urbano informal consolidado. O que é o núcleo urbano informal consolidado? Eu acho que a prática mostra um pouco para a gente que essa consolidação é quando aquele núcleo urbano ele se torna irreversível. No momento em que ele se torna irreversível, até pela existência de infraestrutura, de equipamentos, de rua, posteamento, até a ocupação realmente daqueles lotes, a partir desse momento, ele se tornou irreversível, então ele se torna um núcleo urbano consolidado. Gente, eu sempre brinco um pouco e digo o seguinte, nós temos duas formas de trabalhar a regularização, de fazer regularização. A primeira delas é fácil. Vamos passar com o trator, derrubamos tudo, desfazimento total do núcleo, acabou a irregularidade, está resolvido o assunto. Qual é a segunda maneira? Regulariza. Não tem meio termo. Ou desfazimento total ou a regularização. Então, não adianta a gente, de repente, começar a querer impor muitas regras daqui, dali, não regularizar. E o não regularizar implica no quê? Você está empurrando com a barriga? Foi o que aconteceu até hoje. Nunca ninguém enfrentou direto e as questões vão indo e vão se complicando. Na tentativa de aplicar a legislação, né, normal, a 6766, 4591, legislação ambiental, a gente tenta, né, antes da lei 13465, aplicar esse regramento na regularização e ele não se aplica, né, ele não encaixa, e aí a gente nem consegue regularizar pela legislação que já existe, e aí tem que tentar aplicar a 13465 regularizando como está, né, não tem como desfazer nem adaptar. A preocupação que a gente tem é que vários municípios, querendo normatizar, querendo trazer essa legislação federal para a sua municipal, que é até desejável, para dar até um pouco mais de segurança jurídica para aqueles funcionários que atuam nessa área, mas muito cuidado ao trazer, porque dão interpretações equivocadas da lei e, de repente, nós já vimos aí, e olha, não é pequeno, dizendo que não regulariza se o lote não tiver construído. Ora, como assim? Como assim? Você chega num bairro, eu tenho duas casas e um terreno vazio no meio. Quer dizer que o vazio do meio eu não vou regularizar? De que forma? Como é que mágica eles vão conseguir fazer? Porque no momento que você regularizou o núcleo, vocês, como oficiais de registro, vocês vão abrir o quê? Matrícula de todas as unidades. Não tem como dizer, não, essa eu não abro, daquela eu não abro. De que forma? Essa eu abro, aquela ali eu pulo. Não tem como. O Zé, que estava com a gente aqui, né, na última live, ele tem uma frase que ele também sempre usa nas palestras, apresentações dele, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, a Lei 13465, ela veio para acabar com a hipocrisia, né, com a hipocrisia da política pública de parcelamento do solo. Está feito errado? Né? Tá. Foi feito contra a lei? Foi, mas foi feito. Né? E aí você tem uma série de omissões envolvidas, você tem a omissão do poder público municipal, você tem a omissão, muitas vezes, do poder público titular da área ocupada, você tem a omissão do particular, enfim. E aí, sob a justificativa de se cumprir a legislação, se deixa toda uma
população e todo né, um setor econômico à margem né, da economia formal. Uma coisa que eu acho importante, Silvio, é o seguinte: a gente precisa, né, deixar claro que essa análise ela deve ser feita no caso concreto. Né? Por quê? Porque nós já recebemos casos assim, esdrúxulos. Um exemplo, esses dias fui consultada por uma colega do Mato Grosso, inclusive, se estiver aí me assistindo, Manuela, hello. Ela recebeu um parcelamento do solo de 350 imóveis, dos quais 170 tinham edificação. Os outros não tinham edificação, e havia a alegação de que eles tinham sido já transmitidos, transacionados. Né? O que a gente normalmente recomenda nessas circunstâncias, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a questão da compensação, né, das medidas compensatórias, é que a REURB ela quebra uma série de parâmetros urbanísticos. Né? Então, ela realmente não é para planejamento futuro, né? Não é para parcelamento futuro do solo, é para regularizar algo que está consolidado. Então, eu acho muito complicado você acatar né, ou você fazer uma regularização desobedecendo, né, completamente os parâmetros urbanísticos, sendo que você tem ali muitos lotes não transacionados. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa autonomia do município, de colocar as condicionantes, né, de colocar os pressupostos ali urbanísticos, etc., que possam compensar, né, esse dano potencial dessa flexibilização dos parâmetros urbanísticos. Primeiro, nós temos que lembrar que uma legislação federal ela traça diretrizes gerais. Ela não pode, de forma alguma, entrar na área de competência dos municípios. Como ente federativo, o município, hoje, pela nossa Constituição, quem vai delimitar, quem vai normatizar o uso, ocupação e o parcelamento, de que forma daquele solo urbano, é o município. Então, vamos começar por aí. Outra coisa, Ana e Michele, eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção e separar que tipo de regularização nós estamos falando. Nós estamos falando, primeiro, interesse social ou interesse específico? Nós estamos trabalhando em área pública ou área privada? Tá certo? A lei fez essa distinção, e vocês sabem disso, no fundo, entre o interesse social específico é saber quem paga a conta. Ao final, é isso. Tá? Óbvio que se nós estamos falando de um núcleo urbano informal, de interesse social em área pública, não há como. Você vai compensar, exigir a compensação de quem? O município vai fazer? Tá? Uma outra coisa, você falou, por exemplo, a regularização não é um instrumento urbanístico e tal, mas é uma forma de você ordenar o solo urbano, que está totalmente Sim. Né? Porque, diferente do que muitos disseram da aprovação dessa lei, não, essa lei vai criar cidades de papel, não é verdade. A lei vai regularizar uma cidade que já está criada. Mas não é só isso. Diferente da lei antiga, essa lei exige a regularização completa, porque ela é jurídica, urbanística e ambiental. Ambiental e social. No momento em que você é obrigado a implantar infraestrutura essencial para aqueles núcleos que não têm, você está fazendo uma regularização urbanística, você está levando a infraestrutura, e o impacto disso você sabe, no meio ambiente, na saúde, segurança. Nossa, ficaríamos aqui horas dizendo quais são os impactos positivos da regularização, que eu acredito que quem nos assiste, conhecedor da matéria, já sabe. Mas, voltando ao que você estava me perguntando, então, nesse encaminhamento da regularização, eu entendo e aplico, quando se trata de regularização de interesse específico, eu acho que sim, tem que haver uma compensação urbanística. Nem que ela não aconteça no próprio local, porque muitas vezes você não tem espaço livre para compensar.
Num caso que você mencionou, por exemplo, esse de Mato Grosso, olha, eu tenho lá X lotes que não estão ocupados e não foram vendidos. Opa, uma compensação interessante. Eu estou louco atrás de lote de interesse social para que eu possa construir e relocar pessoal que está em área de risco, sabe, atender os TACs, desocupação, uma série de coisas. Então, eu entendo que sim, nas regularizações de interesse específico deveria sim se exigir algum tipo de compensação urbanística, ambiental, seja lá o que for. O mesmo não cabe para o interesse social, porque a responsabilidade do interesse social na implantação é do próprio município. Ele vai exigir dele mesmo, quer dizer, para ele mesmo. Tá? Esse é o meu entendimento. Não, perfeito. Silvio, Michele. E a gente avançando agora nos questionamentos que a gente costuma receber, outra dúvida que o pessoal pergunta bastante para a gente é a classificação da modalidade. Sim. E quando ela é mista, como é que você trata isso na regularização fundiária? Vamos lá, vamos lembrar que, como eu mencionei há pouco, a classificação da modalidade você vai definir quem paga a conta, tá certo? A lei e o decreto, principalmente o 9.310, ele deixou claro lá que cabe ao município, através de um ato do executivo, esse ato é uma portaria, um despacho, um processo, seja o que for, ele é que vai definir qual é a classificação da modalidade. No interesse social, a composição da renda familiar não pode ultrapassar 5 salários mínimos. Essa é a regra geral. É a regra federal, né? E o município pode dispor diferentemente, de acordo com a sua realidade. Abaixo, sim, acima não, né? Abaixo. Ele pode ser mais restritivo. Ok. Mas, a partir do momento da classificação, fica claro também em toda a legislação que a classificação pode ser feita de forma total, parcial ou por unidade imobiliária. Quando nós falamos de unidade imobiliária, eu estou dizendo daquele lote específico. Porque ao você regularizar um bairro, um núcleo grande, muitas vezes nós vamos nos deparar lá com uma farmácia, por exemplo, grande, dessas de rede, com um supermercado. Um açougue, um supermercado. Um açougue. Né? Então, aí vem a necessidade de você fazer uma classificação de forma individual. Agora, gente, muito cuidado, mas muito cuidado. Porque eu, principalmente, já temos visto por aí algumas pessoas adotando um outro critério perigoso, que é o critério do quê, gente? Se eu tenho 51% de interesse social, então a minha maioria é interesse social, eu classifico o núcleo inteiro de interesse social. Se a maioria é interesse específico, não, então o núcleo todo é de interesse específico. Não pode, isso não pode acontecer. Porque, vamos voltar um pouco, eu tenho lá 51% de interesse social. Aí eu tenho lá grandes lojas, eu tenho empresa lá dentro, tenho uma série de coisas. Não, eu classifiquei tudo de interesse social. Quando vai para o registro de imóveis, a edificação, vocês não estão vendo a edificação, porque o que nós estamos regularizando no parcelamento é o lote, não o que está em cima do lote. Tá certo? Essa regularização edilícia, ela vai acontecer no momento posterior, talvez no expediente apartado, é uma outra história. Quando chega para vocês, se o município diz interesse social, teoricamente, vocês vão registrar. Pessoal, no interesse específico, aqueles beneficiários teriam que estar pagando a conta. Ele tem que recolher todos os tributos. Não é só a gratuidade do registro. E o resto dos tributos estaduais e municipais? Ele deixa de recolher. Né? O município vai assumir a infraestrutura? Isso. Mas no momento, gente, que ele deixa de recolher, eu vou até longe. Será que essa pessoa que assinou não pode ser responsabilizada amanhã, tomar uma improbidade administrativa por renúncia de receita? Perfeito. Ele abriu mão de receita? E não eu acho que eu acho que em muitas circunstâncias, né, as pessoas ficam tanto empolgadas para fazer essa classificação dos 50% mais um, né, que não é nem 51, por conta dos emolumentos, né, Michele? A primeira coisa da isenção é registrar gratuito. Não, mas você sabe que tem toda uma responsabilidade, matriz de responsabilidades por trás dessa classificação de modalidade. Que tem que ser considerada no momento dessa classificação, tem que ser feito com consciência, né?
Eu queria pedir para a Michele, falar um pouco, porque a gente trata disso né, nos cursos que a gente dá, nos pareceres que a gente expede, que a gente encontrou uma forma, vamos dizer assim, didática, né, de analisar essa classificação. Você podia explicar um pouco, Michele, da questão do parcelamento? Nos nossos treinamentos, Silvio, e considerando também a tabela de Minas, que prevê um parcelamento com um código único, a gente faz a questão do parcelamento do solo e a regularização da edificação pelo código genérico, seria pela predominância dessa classificação da modalidade. Então, se o município encontra a predominância S, a gente vai praticar o parcelamento do solo pela isenção, porque o nosso código é único, a gente tem uma tabela que não permite que a gente separe essa isenção, mas no momento da titulação final, a gente já consegue adotar a classificação individualizada que o município nos traz na CRF, para que a gente possa cobrar os emolumentos individualizados de quem foi configurado como REURB-E, daqueles que são S. Da mesma forma que o município consegue, no âmbito municipal, separar quem é REURB-S e quem é REURB-E para distribuir as responsabilidades, a gente consegue também, dentro do cartório de imóveis, adotar naquilo que é indivisível a predominância e naquilo que é divisível a classificação individualizada. Eu acho que o que vocês estão adotando é interessantíssimo. Se todos os cartórios seguissem a mesma linha, que infelizmente a gente sabe que a dificuldade é muito grande, principalmente nesses cartórios mais afastados, nesses municípios menores, porque uma dificuldade que eu sei, que já me relataram muito, aconteceu comigo também, de fazer ao emitir uma CRF, você faz 2 listagens, o que é interesse social, o que é interesse específico. Quando isso foi depositado ao cartório, o cartório me disse o seguinte: olha, eu não vou registrar nem o parcelamento, porque enquanto não pagarem todos os de interesse específico comparecerem e recolherem os tributos. Então, acabou travando toda a regularização. Então, esse é o famoso tiro no pé, né? Também. Eu também entendo isso, porque, na verdade, o registro do parcelamento ele é praticamente único. No momento que você abriu uma matrícula nova, você registrou aquele parcelamento, você vai abrir todas as matrículas, você vai ter de todas as unidades imobiliárias. Perfeito. Públicas, privadas, seja. Isso. Eu acho que no um momento, ato que aproveita sim, todos, né? No momento do registro da titulação, do título real, aí é outra história. Aí eu acho que vocês estão, sim, no caminho, e seria até interessante que vocês divulgassem isso para os outros estados, sabe? Para que fosse uma regra geral. Ana, você que está no CORE nacional, como diretora aí... Pois está dentro dos projetos, Silvio, está sim. Então, na verdade... Essa questão da CRF, Silvio, que você mencionou mais cedo, aqui em Minas a gente tem uma orientação distinta também. Se nós recebemos no cartório uma CRF com a classificação mista, a gente já orienta os municípios, também os nossos colegas registradores, que armazenem que emitam a nota devolutiva na questão de cobrança de emolumentos da titulação final, mas essa nota devolutiva ela não impede o registro dos demais ocupantes do parcelamento do solo. Então, a gente filtra, né, faz a nota devolutiva, olha, na parte S está tudo ok, a gente consegue registrar, na parte E tem que recolher emolumentos, mas isso não obsta do registro. Então, a gente consegue fazer todos os registros pertinentes com a titulação final daquilo que é S, e a gente armazena a titulação final a gente para que arquiva, aquele ocupante... Isso, exatamente, arquiva. Para que aquele ocupante depois ele vai individualmente no cartório e diz, olha, aquele núcleo que foi regularizado aqui pelo município, eu estou como ocupante. O cartório consegue lá olhar naqueles documentos e verificar que ele está lá e já procedeu o registro, independentemente de novo documento apresentado ao cartório, porque nós já temos esse arquivo. Então, basta que a gente abra um protocolo novo, exatamente, para fazer o registro. Na verdade, você está recebendo uma listagem geral do que é S, você já faz completo,
O que é específico fica lá, aguardando que ele compareça e dizer, olha, quero que você registre o meu título. Eu sou o fulano, eu estou naquela lista que está arquivada aí no cartório, né? Perfeito. A gente recolhe um requerimento dele e faz o registro normalmente, né? Isso fazendo as facilita exigências pertinentes. muito os procedimentos, facilita demais. Se todos os cartórios adotassem esse procedimento que vocês têm aí, seria espetacular. Não, mas com certeza a gente está dando essa orientação para todo mundo que faz lá os nossos treinamentos e vamos fazer isso também em nível nacional. Tem até, eu acho que, bastante colegas assistindo a gente agora. Dá um tchau aí, pessoal. Mas né? Ana, através de vocês, seria muito interessante abrir uma discussão com a Corregedoria Nacional, para que saísse um provimento a nível nacional, sabe? Deixando mais claro essas regras todas. Ótima sugestão, Silvia. Vamos ver se a gente consegue um abrir essa porta, né? Porque aí você tem uma regra geral de uma Corregedoria Nacional que é aplicada no país inteiro. E consegue uniformizar, né? A linguagem, sem dúvida. Isso seria uma muito boa interessante. A gente está preparando uns enunciados também, né? Assim, pelo Coro Brasil, para poder soltar. Mas essa proposta sua é muito boa. Já que a gente entrou no assunto lista, titulação por lista, que também é uma novidade, né, da lei, Silvio, eu queria que você falasse um pouco sobre essa polêmica, assim, até uma interpretação que eu e a Michele tínhamos de que não era possível fazer titulação por lista para direitos reais que não fossem a legitimação de posse e a fundiária. E a gente trocando ideia aí esses dias, você já me disse que não é isso, né? Como é que é? Jogou no lixo nossa teoria. Sem dúvida. Nós estamos falando do quê, gente? Vamos lá. Primeiro, de novo, vamos separar. Essa titulação numa lista, nós estamos falando de ato único de registro, ele só é aplicado na REURB-S em área pública, ok? Então, especificamente, na regularização de interesse social de áreas públicas, existe o ato único de registro. E a legislação, acho que ela é clara, o decreto é muito claro. O que é o ato único de registro? Eu vou encaminhar ao oficial de registro de imóveis, a minha planta, a CRF, tudo aquilo bonitinho. Todo o processo. Uma listagem dos beneficiários e o modelo de instrumento que vai ser usado para titular aquelas pessoas. Pode ser compra e venda, pode ser doação, pode ser CDRU. Na verdade, a intenção do ato único foi com que você não fosse obrigado, por exemplo, se eu vou fazer um compromisso de compra e venda. Eu estou vendendo aquela área pública, mesmo no interesse social. Tá? Preço subsidiado, simbólico, não importa. Vamos lá, eu tenho lá 1.000 lotes. Eu teria que emitir 1.000 títulos de propriedade. Recolher 1.000 assinaturas, 1.000 não, porque é do marido. 2.000, né? 2.000, de quem assina vai para 3.000, 4.000, é uma loucura isso, tá certo? Daí surgiu a ideia, que por sinal, essa ideia saiu de colegas de vocês, que participavam da discussão. Quem é o pai? É o Flausilino dessa? Flausilino, sem dúvida alguma, grande Flausilino. Flausilino nos ajudou muito na desburocratização dos atos de registro. Presidente do ONR agora, você está sabendo, né? Do Operador Nacional do Registro. Então, a ONR está onde? Onde é que ela surgiu? Na 13465. 13465, exato. Então, um abraço aí para o Flausilino, se estiver nos assistindo, mas o ato único de registro é justamente para evitar isso. Aí você vai me perguntar, poxa, mas se eu mando um modelo de instrumento que vai ser utilizado e mando uma listagem, esses beneficiários vão assinar? Assinar o quê? A listagem? Não. A legislação é clara. E eu nem preciso enviar cópia dos documentos pessoais. Eu só informo na listagem, não é isso? Toda a qualificação daquela pessoa que vai receber esse título, seja compra e venda, seja doação, o que for, mas realmente não tem essa necessidade e eu posso, sim, adotar esse ato único. Perfeito. Michele. Deixa eu ver aqui outra perguntinha que a gente costuma ter demais.
O caso que a gente tem aqui agora, Silvia, é específico do norte de Minas, mas eu acho que você deve ter esbarrado com uma questão parecida. E quando vai ser necessário a apuração do justo valor do imóvel público em REURB-E. E aí a gente tem um caso específico no norte de Minas em que o município não tem controle mais daquilo que ele já vendeu e foi quitado e do que não foi quitado, porque são parcelamentos muito antigos e que os atuais ocupantes não necessariamente são aqueles que adquiriram o imóvel na época em que o município parcelou a área pública. Então, como é que e aí a gente esbarra nessa questão da apuração do justo valor? Como é que você trata isso? Bom, primeiro, essa tua pergunta é muito interessante, ela tem desdobramentos, né? Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. Nós estamos falando aí, quando você fala em justo valor, você está falando em alienação de bem público, certo? E tem, de novo, o interesse específico. A legislação deixa claro que no interesse social ele pode ser gratuito. Essa alienação não precisa ser onerosa. Ok? Isso depende do ente público, da forma como ele quer transmitir essa propriedade. Já no interesse específico, a legislação foi clara que a alienação de bem público no interesse específico somente mediante pagamento de justo valor. E a lei define o que é o justo valor. O justo valor, você é obrigado, aquele titular de domínio dessa área pública, pode ser União, Estado ou o próprio município, deverá fazer uma avaliação onde ele vai desconsiderar todas aquelas benfeitorias que existem em cima do terreno. Tá certo? E também a valorização que esse terreno teve em função dessas benfeitorias. Então, nós estamos falando de apurar o valor da terra nua. Tá? Então, com isso, tem outras implicações. Por exemplo, no interesse específico, eu posso doar a área? Veja lá. Em regra geral, não, porque se a lei fala que essa alienação somente mediante pagamento de justo valor, e aí você vai me dizer, poxa, mas conhecemos centenas de municípios que, querendo desenvolver, por exemplo, seu distrito industrial, fez doação de área, tá certo? Com Ou mesmo cláusulas vendeu, resolutivas, né? Ou mesmo vendeu. Para que aquele empresário construa num prazo X e gerasse tantos empregos, tanto de mão de obra. Isso aconteceu. Agora, no exemplo que você está dando, ele vendeu lá atrás, tá certo? Cobrou, algumas pessoas pagaram lá atrás. Hoje você vai regularizar. Poxa, é interesse específico, é área pública. Não posso, eu tenho que cobrar justo valor? Também não é assim. Eu acho que aí temos que ter um entendimento. Gente, a regularização você tem que trabalhar muito com bom senso. Ora, se essa pessoa já adquiriu lá atrás, ele pagou, ele comprova, o município vendeu, recebeu esse dinheiro, ele tem comprovantes, você vai cobrar de novo? Sabe? O bom senso diz que não. Certo? Então, muito cuidado quando a gente tratar com isso, mas isso é sempre na regularização, na REURB-E de áreas públicas. De áreas públicas, isso. Eu acho que a gente precisa, né, sempre fazer o que a gente tenta dizer o seguinte: a gente tem sempre que fazer uma análise sistêmica da lei, né? As coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica ali dentro. Então, se o município, no passado, foi quem parcelou aquela área, foi quem transmitiu aquela área, deu causa, né, ao parcelamento irregular, e aqui em Mariana eu tenho vários parcelamentos irregulares gerados pelo próprio município, às vezes ele vendia, às vezes ele doava, e muita coisa ficou sem registro no cartório, ficou sem regularização. O município não pode, né, simplesmente cobrar de novo da pessoa para regularizar. Esse justo valor ele foi pago lá atrás, a pessoa comprou o imóvel ou recebeu em doação. Então, é isso que eu digo, assim, né? Essa análise sistêmica, né? E a lei tem que fazer sentido aplicado, os seus princípios aplicados todos em conjunto. Né? Não dá para ler isolado, né? Não dá para você trabalhar com um artigo, um determinado parágrafo de um artigo de forma isolada. É o que você acabou de dizer. É o conjunto de normas, instrumentos, institutos que estão nessa lei que você tem que olhar de uma forma mais ampla. Temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, Silvia, a gente acaba entrando aí, né, numa outra
questão também, né, que é a titulação por legitimação fundiária, né? A legitimação fundiária é um instrumento, a gente costuma dizer que ele é um instrumento que ele tem prazo, né, legal, né? Ele tem dia de nascimento, perdão, e ele vai ter o dia da morte dele, porque ele é temporário. Vai demorar muito para maturar ainda, mas vai chegar uma hora... Ele vai ser um senhor idoso. Ela vai ser uma senhora idosa, mas um dia ela vai acabar, porque ela só pode ser usada para titular aqueles núcleos ocupados até dezembro de 16, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a legitimação fundiária, como que ela nasceu, a ideia, de repente contar até quem que é o pai da criança. E a aplicabilidade a gente já tem dela. umas pistas. Quem são os pais? E os limites aí da aplicabilidade dela. Tá, vamos lá. Uma das coisas que nós identificamos quando fizemos esse estudo pelo país inteiro, vamos pegar aquelas cidadezinhas que estão mais afastadas dos grandes centros, que eram aquelas pequenas cidades que eram cercadas por fazendas, e lógico que com o passar dos anos, essa cidade foi crescendo, foi aumentando, foi se desenvolvendo, foi entrando para dentro daquela fazenda, o fazendeiro que era amigo lá do prefeito, não, prefeito, pode entrar, constrói aqui uma escola, uma creche, e a coisa foi acontecendo, nós estamos falando de 60, 80, 100 anos, sei lá quanto tempo. A hora que você vai regularizar, vamos lá na lei antiga, nós iríamos regularizar, aí você chega para regularizar, opa, tem uma transcrição essa área. Ela tem, existe rural. Um proprietário, então titular domínio, ok? Vamos regularizar, maravilha. Cadê esse titular domínio? Não, já morreu, não existe mais, não tem herdeiro, você não acha mais ninguém, mas na busca, lá no registro, está lá a matrícula dele, tem um titular. Isso. Como é que você conseguia transmitir a propriedade para uma outra ocupante, para um outro privado? De que forma? Que base você tinha legal para poder fazer isso? Ou você fazia 598 inventários, o que ninguém fazia. Mas qual inventário? Inventário de quem você não tem mais ninguém? Você não sabe nem de quem. De quem? Você não sabe nem de quem. Essa altura você não acha mais herdeiro, não acha ninguém. Isso não é difícil de acontecer, gente. Não, é muito comum. É o comum, é a regra. É o mais comum, eu acho, é a regra. É o que mais acontece. Então a gente esbarrava numa regularização que você não conseguia caminhar. Aí, pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer a uso campeão coletiva. Vocês conhecem alguma que deu certo? Nunca. Eu também não. Então, também não vai para frente. Vamos fazer individual. Ok. No momento que você faz individual, você regularizou o núcleo? Não. Uma porção de terra dentro de um todo que recebeu uma matrícula por uma sentença. Tá certo? Originária, com tudo aquilo que vocês conhecem. E ali não existe uma análise urbanística, não existe uma intervenção para melhorar, né? Não tem nada que fazer. Lugar, né? Não tem e aí voltava social. Lá para trás, quando você conseguia recursos públicos, os programas federais, do PAC, da vida, não, vou levar infraestrutura para aquela região. E a titularidade do imóvel? É público? Não, não é público. Eu posso gastar dinheiro público em área privada? Como é que fica isso? Então, gente, havia necessidade de se criar um instrumento. Eu juro para vocês que eu coloquei na mesa, eu não, a nossa equipe técnica do Ministério, nós colocamos na mesa o problema. Como é que nós resolvemos isso? E aí, nossos amigos de São Paulo, doutor Marcelo Berti, doutor Antônio Carlos Braga, Flauzelino e tantos outros que nos ajudaram, ficaria aqui 1 hora dizendo o nome de todos, mas homenagem a todos que participaram. E surgiu, então, foi quando criaram esse instrumento, que é a legitimação fundiária, que é uma forma originária de transmissão da propriedade, que administrativamente você tira de um privado e passa para outro. Gente, não há o que se confundir com a uso capião. Nada a ver com o uso capião. É um instrumento novo que foi criado, está lá no Código Civil. Inclusive, vocês sabem que existe uma ADIM em cima desse instrumento, dizendo que ele é inconstitucional, porque ele não consta lá na Constituição, tá certo? Ora, gente, vocês que são da área jurídica, a uso capião, ela está lá na Constituição?
Tá lá no... Só a você tem a Constitucional. Constitucional, né? Só o 183. Isso, Só só a o uso da Constitucional, pena só de 5 urbana. anos, prazo reduzido, né? Então, mas a ordinária, a O resto está extraordinária, a tudo... Os plural, direitos reais tudo estão no código, estão na lei no ordinária, né? Código Civil. Todos estão no Direitos Código reais em Civil. lei ordinária, Da É uma mesma DIN forma, proposta pelo Janot, né? da mesma forma que a legitimação fundiária está lá no Código Civil. Também em lei ordinária. Então, mas esse instrumento foi criado para resolver uma questão insolúvel, que você não tinha para onde correr. Administrativamente, você não conseguia resolver. Eu poderia entrar judicialmente para conseguir um alvará. Até pode, mas você sabe. No momento em que a gente Nas entra cidades numa menores, discussão, isso não flui, né? Não funciona. Às vezes não não tem vai. nem juiz na comarca, isso não anda, não é processo prioritário, né? Os campeões é um processo que fica É complicado. Então, esse instrumento surgiu realmente com isso. A ideia foi realmente se criar um instrumento novo, ele é uma aquisição originária, onde você transmite a propriedade. Uma outra coisa, não podemos esquecer, a regularização ela só acontece se for de consenso. Tá? Então, no momento em que você notificou aquele titular, deu todo o direito... Ou seus herdeiros. Com todos, por edital, por carta R, bonitinho, do jeito que a lei manda, não há o que temer. A legitimação... Não há expropriação, ela acontece. né? Como foi alegado. Agora, vejam, quando ela foi criada, a legitimação, vocês sabem, é um instrumento que pode ser utilizado para você titular área pública ou privada. Sim. Interesse social ou interesse específico, tá certo? Sim. Hoje ela é muito utilizada na área pública, eu diria que muito mais do que na área privada. Com certeza. Porque que instrumentos públicos você tinha para que você pudesse transmitir a propriedade? Você tinha lá criada, na legislação antiga, e até no Estatuto da Cidade, você tem a CDRU e a CUEM. CDRU, a CUEM... Você não transfere propriedade. Que não tem funcionalidade nenhuma. Que não são aceitos no mercado formal de crédito, que não fazem a roda da economia girar, né? Aí vocês querem ver uma coisa interessante? Vamos falar, não, mas eu faço a doação. Maravilha! Para isso foi criado um programa que vocês conhecem, o Terra Legal, foi criado dentro da Amazônia Legal, inclusive uma secretaria extraordinária de regularização da Amazônia Legal, que cuida da regularização da área urbana e rural de toda a Amazônia, dos estados que compõem a Amazônia, e ela dizia que, na regularização fundiária, a União doa para o município as áreas ocupadas e o município doa para aqueles ocupantes. É até interessante, porque ele poderia doar se fosse de interesse social. O lote de interesse social dentro da Amazônia Legal é de 1.000 metros quadrados. Depois de 1.000 a 5.000 metros, se houvesse uma ocupação, era obrigada a uma licitação com direito de preferência do ocupante. E se a área tivesse mais que 5.000 metros, era uma licitação sem direito de preferência. Olha que loucura. Qual o sentido que faz isso para alguém que mora no imóvel há 20 anos, 30 anos? Então, você imagina, nesses municípios do interior da Amazônia, as empresas, indústrias, comércios que estão lá, se o prefeito vai regularizar, aparece um maluco lá, dá um lance maior e leva a empresa do cara. É um negócio doido. Mas a União doou, que eu me lembro, acho que foram 437 ou 600 e pouco, não me recordo mais áreas para os municípios para que pudessem fazer a regularização dos núcleos urbanos e não conseguiram nenhuma regularização. Porque no momento que doaram para aqueles habitantes, incidiu o quê, gente? O ITCMD. Imposto sobre transmissão, né? De carros a mortes. E aí? O quê? De 2% a 4% do valor da terra? Quem recolhe? Quem recebeu? Se nós estamos falando de interesse social, eles teriam eu acho que é algo que ninguém nunca pagou, é algo que ninguém também nunca cobrou, e é algo que não se pode imaginar que vai ser pago agora, né? Se a gente fosse atualizar todos os tributos de uma ocupação irregular, né, para os dias de hoje,
tudo Nenhum seria núcleo se regulariza. né? Tudo seria irregularizável, né? Porque ou você deve TBI ou você deve TCD. Então, eu acho que o foco, né, deve ser o seguinte: olha, vamos deixar o passado no passado, né? Vamos regularizar daqui para frente isso vem para o mercado formal, daqui para frente isso vai ficar, né, sob a tutela do Estado, o Estado vai cuidar disso, vai colocar serviço público ali, vai urbanizar, vai colocar infraestrutura, e dali para frente o sujeito vai pagar, né? Mas cobrar isso do passado é praticamente pedir para não regularizar, é tornar impossível a regularização. Regularização, exatamente. Né? Outra... Pode falar, Silvio, perdão. Não, eu ia dizer, ia brincar um pouco com vocês, que vocês ajudaram também na legislação. Vocês criaram mais uma modalidade de regularização que a lei não viu, não previu. Qual que é, hein? Ai, Michele. A inominada. Você fala a gente? A gente usa muito a inominada. Então, e a inominada, quando me perguntam, poxa, mas eu falei, gente, isso não existe. A lei não prevê, não está na lei, não está no decreto. Mas é uma ferramenta maravilhosa, Silvio, que a gente usa demais em Minas. Em Minas, a gente interpretou quando a gente perguntou para você aquela vez que você veio em Belo Horizonte, da possibilidade do município usar esse instrumento e não só o proprietário, né? E isso tem destravado muitas regularizações fundiárias em Minas Gerais, porque o município também tem feito uso dessa e o município é proprietário, né, nessas circunstâncias. Não, mas espera um pouquinho, para que todos que estão nos assistindo entendam um pouco, nós estamos falando daquelas ocupações consolidadas anteriores a dezembro de 79. Tá certo? Que hoje estão integradas à cidade, que era o antigo 71 lá. É o artigo 69 da 13465. Isso, e era o 71 da 11977. Então, são aqueles parcelamentos onde vocês acabaram dando o nome e pegou, tá? Quem deu, se eu não me engano, foi o doutor Lamana, né? Eu acho que é o doutor Lamana Paiva, é o proprietário que é o autor o pai da inominada. Mas pegou. Hoje você ouve pelo país inteiro, fala que tipo, nós estamos falando o quê? Interesse social específico? Não, essa é inominada. Como assim? Ela é tão diferente que ela não tem nem nome, né? Ela é inominada. Inominada. Aí o Silvio vem falar para a gente, isso não é REUB. Mas vocês querem saber? Eu, particularmente, eu digo. A inominada é REUB, não é REUB. Porque se for lá no decreto, na lei, ele diz que, inclusive, para efeito de registro, dispensa a apresentação de CRF, projeto aprovado, de qualquer aprovação ou qualquer licenciamento. Manifestação municipal, exatamente. Não precisa de nada disso. Inclusive, Silvio, a análise, inclusive da análise ambiental, né? Não, ele dispensa tudo. A Michele tem aqui uma pergunta, né, Michele? Acho que é a nossa última questão. É a nossa última, Silvio, que é o outro obstáculo. Antes da gente entrar assim, nas perguntas que estão chegando aqui, que são várias. Né? Para nós, um outro obstáculo que chega bastante e que é um entrave para os municípios é a questão da aprovação do projeto ambiental dentro do PRF, que é o Projeto de Regularização Fundiária. Ao lado da aprovação do projeto urbanístico, o município também faz a aprovação do projeto ambiental quando ele é necessário. E aí, como é que ele se dá dentro de uma regularização fundiária? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito claro. Não é a 13465 que autoriza a regularização em áreas ambientalmente protegidas. Nós estamos falando do quê? De APP, seja ela qual for, unidade de conservação de uso sustentável e área de proteção de mananciais. Tá? Dentro da unidade de conservação de uso sustentável, nós estamos falando das APAs e tantas outras. Se não for de integral, ela proteção é de sustentável. Okay? A legislação previu que a aprovação do município ela corresponde à aprovação urbanística e ambiental. Quando ele fala da aprovação ambiental, ele fala que a aprovação ambiental é a aprovação do estudo técnico ambiental definido aonde? Artigo 64 ou 65 do Código Florestal.
Ok? Perfeito. Quem definiu e quem permite a regularização em área ambientalmente protegida é o Código Florestal. É o Código Florestal. Se for o quê? De interesse social, nós estamos falando do artigo 64. Se for interesse específico, o artigo 65 do Código Florestal. Então, essa legislação ela não alterou e não modificou em nada o Código Florestal. Agora, o município, para poder fazer aprovação ambiental, ele tem que ter um órgão ambiental capacitado. E o que é esse órgão ambiental? A lei deixou claro. É aquele órgão do município que tem em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para analisar e aprovar o estudo técnico ambiental. Então, se o município, poxa, ele não tem nos quadros, mas ele contratou, ele tem uma empresa contratada, que tem lá um geólogo, um agrônomo, um biólogo, que são os profissionais para analisar, necessários analisar esse estudo técnico, ele é capacitado? É. Agora, pessoal, muita atenção, porque eu tenho visto por aí, todo e qualquer núcleo a ser regularizado precisa da aprovação ambiental? Não. Não. A aprovação ela é só urbanística. Ambiental, se o núcleo inteiro ou parcela dele estiver inserido numa área ambientalmente protegida. Tá certo? E mais, a aprovação do 64 ou 65 do Código, não importa, ela vai se dar somente naquela parcela afetada. A lei deixa clara que o restante do núcleo pode ser regularizado e levado a registro. Por isso é importante, e a lei também já definiu que a regularização pode ser feita por etapas, tá certo? Sim. Eu adoto o quê? Se eu tenho lá num grande núcleo, tenho lá 400 unidades, aí eu tenho uma beira do córrego, eu tenho lá 15 ou 20 unidades que estão lá na beira do córrego. Ok, estão em cima da APP, na faixa dos 30 metros. O que eu faço para regularizar? Nessa área afetada, eu delimito ela como um único lote e levo ao registro abrindo uma única matrícula, porque eu não estou mexendo na área ambiental. Depois eu pego essa matrícula e vou fazer a regularização, fazendo o estudo técnico, fazendo todo o estudo necessário, e isso cabe também para risco, tá, gente? Então, é muito interessante que você trabalhe, de repente, separa, senão você vai contaminar o núcleo inteiro. Sim. Tá? E a gente contou para você ontem, né, que a gente não teve oportunidade de contar para a audiência ainda, é que a gente apelidou a sua REUB de REUB Lego, né? A REUB da Lei 3.465 de REUB Lego. E aí, para quem está... Para quem está assistindo, gente, nós vamos fazer uma live só sobre REUB Lego, viu, gente? Pode aguardar. Michele, eu te cortei, perdão. E essa questão de estudo técnico ambiental, Silvia, ela se confunde com licenciamento ambiental? É a mesma coisa? Não, gente, olha, prestem bem atenção que na legislação, em nenhum momento aparece a palavra licenciamento. Diferente da lei antiga. Porque o licenciamento pressupõe que você está licenciando alguma intervenção numa área ambiental. Que você vai fazer alguma intervenção. Ora, se eu estou regularizando um núcleo, está lá 30, 40 anos, que está lá em cima daquela faixa, que primeiro, vamos voltar um pouco para trás, é interessante que a gente faça um pouquinho da cronologia aí. Quando é que surgiu a APP? Em área urbana? Na APP em área urbana... Vai, fala. Eu vou dizer para vocês, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá para trás? Vamos voltar um pouco para trás, eu vou dar exemplo de São Paulo. São Paulo tinha uma lei, que era 1551A, que era o Código Sanitário do Estado de São Paulo, que regia o licenciamento e aprovação de todos os loteamentos do Estado de São Paulo. No seu artigo 350 e qualquer coisa, não me lembro bem, mas ele é claro, ele dizia o seguinte: ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatório uma reserva de uma faixa de 14 metros de cada lado para a implantação de sistema viário. Então, isso aconteceu e perdurou essa lei, ela foi até dezembro de 79, com a entrada da 67 e 66. Então, todo o loteamento do Estado de São Paulo era obrigado a ter uma via marginal dos córregos, senão você não aprovava. Quando entra a 67 e 66, ela fala o quê? 15 metros não edificante. Qual era a função?
Porque o 15 metros não edificante era ao longo das águas correntes, dormentes, dutos, ferrovias e rodovias. Sim. 15 metros ao longo das ferrovias e rodovias, para que é? Plantação das vias marginais. Ela continuou com aquela mesma, vamos dizer, com a mesma tendência. E essa tendência de urbanização de vias, gente, vocês sabem disso, foi no mundo inteiro. Qual é a cidade da Europa que vocês conhecem, ou da América, que não tem uma via de cada lado dos grandes rios que cortam a cidade? Sim, só você pensar no Sena, no Danúbio, né, no Tamisa, todos as eles bandeiras têm. no nosso país aconteceu como? Subiram os rios. Rios. Certo? E as cidades aconteceram à margem dos rios. Ok. Mas é uma coisa que está lá para trás. Mas aí havia uma discussão se ao longo dos rios, dos córregos, se aplicava os 30 metros de APP que já previa o Código Florestal. E nessa discussão jurídica entendiam que não, porque da mesma hierarquia do Código Florestal havia um código de parcelamento do solo, que determinava como é que se ocupava as margens dos córregos. E faixa não edificante não é a área de preservação ambiental. Isso aconteceu até 2002, quando surgem as resoluções CONAMA 303 e 302, que voltou e falou, não, aplica-se na área urbana o Código Florestal. Então, a partir de 2002, surgiram as APPs. Antes disso, vocês podem olhar, todos os licenciamentos... Você tinha via marginal. Eram as vias marginais, eram os 15 metros não edificantes. Ou seja, como que você vai exigir isso hoje, né? Se lá no passado, quando o parcelamento foi levado a efeito, não se exigia. Então, qual que é a diferença que nós estamos falando aqui da regularização do social e do específico? No social, ele dispensa tudo. No específico, você, para regularizar, você é obrigado a deixar uma faixa de 15 metros não edificante. Está lá no Código Florestal. E os 15 metros não é APP. Muita atenção, porque se fosse área de preservação permanente, o Código Florestal teria dito uma reserva de 15 metros de área de preservação permanente. E ele diz, não, é 15 metros de faixa não edificante. Isso somente na REURB é. Eu posso ter um lote em que a construção não está exatamente nessa faixa. Ok. É isso aí. E aí eu regularizo do mesmo jeito, só que a construção ela tem que estar fora dos 15. Porque ela fala na edificação. Você não pode ter nenhuma construção, nenhuma edificação dos 15 metros. Não quer dizer que o seu lote não possa ir até a margem do córrego. Sim. E, pelo contrário, eu, particularmente, como urbanista, eu diria o seguinte, gente, aonde não pode nada, pode tudo, tá? Vamos começar por aí. Sim. É o famoso que aperta demais, escapa pelos dedos, né? O que vocês acham se, nessa faixa de 15 metros, todo mundo deixar o muro, limpa bonitinho na faixa do córrego, o muro e deixa lá? Porque o poder público contém o poder de polícia, mas ele consegue fiscalizar tudo isso? Né? Não. Então, sabe, aquela, não pode nada, não pode nada. Aquilo vai virar invasão. Mas é óbvio. O muro da tua casa já é uma parede da construção. Dali sai só os pujadinhos. Dali só vem o telhadinho com as telinhas de zinco, né? Os pujadinhos. Então, eu sempre briguei, e acho que sim, temos que preservar sim, mas nós temos que dar uma destinação para essas áreas. Sabe, vamos fazer um parque linear, vamos plantar, vamos colocar equipamentos. Temos que preservar, sem dúvida alguma. O que não pode, não. Aqui não pode nada, não se faz nada. Bom, aí acabou. Ô Silvio, só para esclarecer então a questão da não edificante, nós vamos fazer algum tipo de averbação na matrícula para dar essa publicidade? Como que você tem feito nas suas regularizações? Eu acredito que sim, porque na regularização, no estudo ou no projeto de regularização, se for de interesse específico, essa faixa vai ter que constar do projeto. Então, você, naturalmente, ao você ao você registrar esse parcelamento, deve aparecer lá na planta, delineada essa faixa, escrito faixa não edificante, nos termos do artigo 64, 65 do Código Florestal. Eu acredito que sim, talvez tenha que ter um destaque na matrícula.
Deixa eu aproveitar aqui, Michele, que tem aqui, está chegando um monte de pergunta, e tem duas que guardam relação com o que a gente está falando agora. O Malcolm Petras, gente, se eu falar o nome errado, vocês me perdoem, tá? Ele está perguntando aqui, no caso de área de risco, fazer um lote grande para a área de risco também, o cartório registraria esse lote único da área ambiental? Michele, a gente já conversou sobre isso, né, em outras circunstâncias. Eu queria que você respondesse e aí o Silvio dissesse se a gente está, né, dando a sugestão correta. Tem orientado certo. Se a gente tem orientado certo. Vamos lá. Nos nossos treinamentos, Silvio, gente, até para permitir que seja feita essa questão do registro por etapas, né, quando a gente encontra um núcleo que tem alguma unidade em área de risco ou várias unidades em área de risco, ou também quando tem algumas unidades que precisam de estudo técnico ambiental, para que não haja necessidade de refazer os trabalhos técnicos ou de cindir o procedimento para criar uma REUR para a área de risco e ambientalmente protegida, nós permitimos que o município apresente a CRF, inclusive com essas unidades já devidamente parceladas, se ele já trouxer, e nós abrimos a matrícula com uma publicidade que se trata de área de risco, pendente de estudo técnico, e aí a hora que o município, ou ambientalmente protegida, pendente do estudo ambiental, e quando o município conclui essa fase do estudo técnico e do estudo ambiental, a gente averba na matrícula o resultado. Então, se for uma área de risco que precisa de uma obra para que seja concluído e titulado o ocupante final, enquanto não fizer aquela obra, o município não pode otorgar a titulação final. Então, na hora que a gente receber a titulação final, é porque o município já fez a obra e já eliminou aquele risco, a gente pode fazer o registro da titulação final. Então, a gente tem uma matrícula com a averbação da área de risco, depois a gente tem falando, olha, o município já fez a obra, não é área de risco mais, faz a titulação final. Na área ambientalmente protegida, a mesma coisa, a gente informa que está pendente o estudo, depois o município traz para a gente averba dando essa publicidade. Como é que você acha da nossa solução? Eu acho que tem que separar um pouquinho aí. Uma coisa é você trabalhar na área ambiental, tá? Ok, você está me dizendo que você registra o parcelamento, mas não faz a titulação. Isso. A gente dá publicidade. E além de a gente dá publicidade. A gente publiciza por que essa titulação não foi feita, né? Então, e vamos imaginar... nem pode ser feita, né? E nem pode ser até que seja sanado o problema. Por exemplo... Eu acho um pouco temeroso para quem está assinando essa CRF, tá? Porque com a lei ela deixa claro, para que eu possa fazer a regularização, eu tenho primeiro que fazer o estudo técnico ambiental. Esse estudo tem que me comprovar uma melhoria na qualidade. Nas condições urbanísticas, ambientais, etc. Por que a gente entende isso, Silvio? Não necessariamente o município não precisa ter controle da área que é de risco. Então, ao especializar a área de risco, ele tem um controle até para invasões. Então, por exemplo, ocorrem invasões. O município ele consegue delimitar que é aquele lote 1 da quadra 1 que tem aquela averbação da área de risco. Então, ele consegue entrar com uma ação possessória, identificando melhor o objeto que foi invadido. Ao tornar público e ao especializar aquela unidade, facilita para o município também ter controle. E veja bem, quando a gente fala unidade, pode ser tanto a unidade lote, hoje ocupada, como a unidade gleba. Gleba, né? Que foi o que você sugeriu como a unidade antes. gleba, que é a sua sugestão. A ideia pode falar. Vamos lá. Eu adoro quando ele fala Aná. Quando ele fala Aná, é porque vem. Aná. Aná. De Mariana. Vamos lá. Mas na área ambiental, eu acho que até passa, mas, gente, área de risco é impossível fazer isso. Porque a legislação ela é clara. Primeiro, não existe regularização em área de risco sem que antes seja feito o estudo técnico e tomada todas as medidas necessárias para conter sem que o risco seja risco. Efetivamente sanado. Né? Sim. Por quê? Se ele continua como risco, não existe a regularização.
Se não Sim, tem a perfeito. regularização, como é que ele emitiu uma CRF para uma área de risco antes de executar as obras, antes de o risco deixar de existir? Então, é uma das coisas que eu sempre me pergunto. Tem regularização em área de risco? Não. Não. Porque no momento que você fez o estudo técnico, te comprovou que aquele risco pode ser controlado, amenizado ou eliminado, ok, o estudo vai indicar que tipo de obra você vai fazer. Eu vou, executo as obras, legal. Mesmo porque, muitas vezes, eu já me deparei com estudo técnico me mostrando que o custo dessa obra é muito maior do que eu remover as famílias. Ah, com certeza. Tá certo? E a lei também é clara. Se comprovado que esse risco não pode ser controlado ou eliminado, não há o que fazer. Realocação dessas famílias. Então, Sim. percebe o risco que eu vejo? De repente, você abre uma matrícula, embora não titule, você avisa todo Publicidade. mundo, dá publicidade, mas amanhã chega o estudo e fala negativo. Financeiramente não compensa ou eu não vou, não tem como fazer obra. E aí? Aí a As gente matrículas averba estão que é área abertas. de risco e que não pode, que não tem saneamento. Aí a gente torna pública que, além de ser área de risco, não tem como resolver. Isso mesmo. Para que o município consiga controlar objetivamente os seus imóveis. E até para né, nós os mesmos, imóveis Silvio, de você risco. sabe por quê? Porque, por exemplo, se a gente recebe, eventualmente, um pedido de certidão para fim de uso campeão judicial, né, o registro de imóveis tem condição de informar Aquilo é área de precisamente o risco. juiz, né, que aquilo ali é área de risco e qual a natureza do risco. Né? Então, É. a gente avisa o juiz, fala, olha, a gente fez aqui uma sobreposição de memorial descritivo, isso aqui está dentro de uma área de risco do parcelamento tal, o risco é dessa natureza, né? E a propriedade é do fulano. Então, a gente chama não entende isso que isso é regularização intensiva. Abrir Isso. matrícula para nós não é regularização ainda. A gente chama isso de princípio da concentração. Né? A gente concentra na matrícula as informações que são aí relevantes para o imóvel. Como bom brasileiro, vocês são muito criativas. Ah. Sempre dá um jeitinho para tudo. Aqui, ó, vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, gente. Eu tenho que dizer que a gente já está com 1h15 de live. E nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. Eu estou fazendo um filtro aqui mais ou menos por assunto. Já vou mudar, né, da parte ambiental. E aí eu vou pedir para quem está nos assistindo, né? A Natália está escrevendo aqui para mim, ó, que ela criou um formulário para avaliação da live e lá vai ter um campo para enviar perguntas, tá bom? Mas até o final da live eu dou mais novidades para vocês. Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta que ela tem acontecido. Olha só, a pessoa quer saber, quando chegou a REURB no mercado, né, assim, vários, eu imagino que você deva estar recebendo pergunta pelo seu zap aí, né, Silvio? Também. Se quiser colocar aqui também, pode colocar. Não, vamos lá. Senão ficamos até amanhã aqui. Na classificação da REURB-S, né, quando você tem uma REURB-S, qual é a sua opinião quando o legitimado decide pagar pelos custos da REURB? Né? Então, eles se consorciam e pagam o projeto e contratam uma empresa para fazer essa regularização. E se você concorda que o município estimule essa prática? Eu acho que sim. Eu não vejo nenhuma dificuldade que isso aconteça. A gente sabe que os municípios não têm recursos para atender tudo ao mesmo tempo, não há como. Eles são carentes de profissionais, recursos financeiros. Eu acho que se essa comunidade, o pessoal desse núcleo, através de uma associação, vai se cotizar, desenvolver os projetos, eu acho maravilhoso, não vejo nada contra. Em nenhum momento a lei diz, não pode, tem que ser, não. Ele é de responsabilidade do poder público em ser no interesse social, lógico, mas eu acho uma bela iniciativa, eu até incentivo isso. Só lembrando que a infraestrutura tem que ser bancada pelo município, né, Silvio? Aí não tem possibilidade de compromisso ser o beneficiário. O cronograma de obras, o município que vai fixar, né? Quando ele for aprovar o PRE. Se não existe aquela infra essencial, você vai acabar fazendo esse cronograma, o termo de compromisso, vai ser assinado pelo responsável público ou privado,
aí se é concessionária de serviço, dependendo da região, nem é o município. Você tem as concessionárias estaduais que cuidam da água, do esgoto, tá certo? Mas essa associação de moradores, esse núcleo, grupo de moradores, pode sim bancar os levantamentos. Nós estamos, afinal de contas, né, no livre mercado, né, e também não vejo problema nenhum nisso aí, não. A Bianca Castelar, que é registradora lá de Joinville, Bianca, ela está querendo saber se na REURB-S sobre área pública pode haver legitimação fundiária ou compra e venda com alienação fiduciária por lista única. Nossa, ela conseguiu juntar tudo. O Bianca, a gente perguntou para ele ontem, viu? Bianca, vamos lá. Legitimação fundiária com alienação fiduciária, eu não vejo como. Porque se você está transmitindo a propriedade, ela é originária, e quem recebe vai receber livre de ônus, gravames, seja o que for, não tem como você impor uma alienação em cima de uma área dessa. Na legitimação, eu não vejo como. Não existe isso para mim, essa possibilidade. Esse instrumento foi criado para transmitir a propriedade e pronto. Quem recebe vai receber livre, desimpedido e vai fazer o que quiser com ela. Tá certo? Então, eu realmente não sei. Não vejo. E a compra e venda? Não, a compra e venda é outra coisa. É um outro instrumento. Então, você fazer em ato único por compra e venda, com alienação, pode? Lógico que pode. Sem dúvida alguma. Aí é Bianca, a gente conversou com ele ontem, né? E a sugestão, inclusive, que você deu ontem foi usar a promessa, não é isso? Como é que é? Usar a promessa de compra e venda. Né? Sim, compromisso de compra e venda, com alienação. Aí nem não precisa, né? Porque aí você só transmite a propriedade quando você dá a quitação, né, do pagamento, né? Mas, Bianca, a gente não esqueceu de você, não, viu? Nós estamos olhando esse negócio aí bonitinho, vão te dar uma orientação legal por escrito. É como você compra qualquer imóvel financiado, você recebe esse compromisso. Isso. Tá certo? Ô Silvio, uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta aqui recorrente também nos nossos treinamentos, Michele, também queria que você falasse um pouquinho, é o seguinte... gostaria... Não, peraí, esse aqui... não, esse daqui eu tenho que falar depois. No caso de REURB, com um único interessado numa quadra, ou seja, você tem uma quadra, só tem uma pessoa interessada em fazer regularização. Apenas um lote. Podemos apresentar planta da quadra e apenas deste lote, ou devemos apresentar planta de todos os lotes da quadra? Aí, Silvio, só para você perceber como que a gente orienta. Porque a gente tinha recebido vários colegas questionando relataram, sobre isso, que a gente estava recebendo CRFs individuais de lotes individuais. Então, o parcelamento era só do lote. Lote 1, quadra 1, otorgado a fulano de tal. Aí esse fulano de tal vai no cartório e leva só o lote dele para abrir matrícula e titular. E aí a gente entendia, aqui pelos nossos treinamentos, que isso não seria possível, que o parcelamento do solo ele deveria, no mínimo, vir por quadra, porque a legislação ela pensou em escala, né, em núcleo e não em lote. E aí a gente definiu, no mínimo, a quadra, para que venha também eventuais áreas públicas. Então, as ruas, uma área institucional ou outra que esteja naquela quadra, e a titulação, sim, poderia ser individualizada. Se já tivesse todas as matrículas abertas, então, se eu já tenho um parcelamento registrado, a titulação pode ser individual, não quer dizer que ela tem que ser por lista. Então, a parte de titulação pode ser lote a lote, mas quando a gente está na fase de parcelamento do solo, o mínimo seria uma quadra. Como é que você entende esse tópico? A REURB, ela trata do quê? Do núcleo urbano informal. Ela não trata de uma unidade imobiliária separada. Não há como se regularizar um único lote dentro de uma quadra sem que você regularize, por exemplo, a rua. Perfeito. Se a rua não é regular, você é aquilo que nós comentamos, é um título da uso capião de um lote encravado em lugar nenhum, no meio
de um todo, né? Então, eu não vejo como você vai regularizar, inclusive, uma quadra sem regularizar a rua. As ruas. Uhum. A não ser que Perfeito. você use, tem uma outra saída? Até tem. Use o 195A da 6.015, que permite que você leve a registro Só as qualquer ruas. imóvel de uso público, tá certo? Independente da regularização, basta fazer uma descrição técnica daquela rua, seguindo lá os requisitos que estão lá na 195A, quando for município, ou 195B, quando for Bem, Estado-União, Sim, tá certo? Mas leva registro, aí vocês vão me abrir a matrícula da rua. A hora que você me isso. abrir as matrículas das ruas, sobraram as quadras. Aí, ok, eu regularizo a quadra, porque a rua já está regular. Essa rua já é pública, já tem uma matrícula. Agora, como é que eu regularizo a quadra sem regularizar a rua? Como é que eu regularizo um lote enfiado no meio de uma quadra, sem o restante da quadra e sem a rua? Impossível, impossível. não tem como. A não ser que seja somente uma CRF para titulação, como você mencionou, Michele. Mas aí nós estamos falando de um parcelamento que já foi aprovado e já tem as matrículas abertas. Aí é outra Sim. coisa. Aí já é outro problema. Silvia, a gente está com uma questão também que é muito perguntada e esse ano a frequência aumentou demais. Como você está aí na Prefeitura de Guarulhos, eu quero aí saber qual é a sua orientação para lá. Gente, eu não sei se eu vou conseguir ler o nome de todas as pessoas que estão perguntando as coisas, mas a Karen Silveira e tem mais uma pessoa que perguntou, mas não estou achando agora. Ela quer saber o seguinte, ela quer saber sobre a possibilidade de se dar andamento ao projeto de regularização fundiária em período eleitoral, se há restrições ou pode ser iniciado e finalizado naquele período pré-eleições, que a gente tem uma série de restrições pela legislação eleitoral. Essa questão, já me trouxeram essa questão, é uma coisa interessante. A primeira pergunta que eu faço para vocês, se eu abrir um processo hoje, eu aprovar, eu mandar o registro, você abre as matrículas? Sim. Você Sim. não tem nenhum impedimento. Não. Você vai titular aquelas pessoas da listagem que eu te mandar. Sim. Ok? Não existe esse impedimento. O que eu vejo, que eu acho que o cuidado que nós temos que tomar, é que no prazo eleitoral você não pode fazer nenhum evento público de entrega de título onde esteja presente, seja qualquer dos candidatos, ou a vereador, ou o prefeito, se ele vai para a reeleição. Eu imagino, acho que até por uma precaução, os eventos de entrega de título teriam que tomar cuidado um pouquinho com isso. Agora, o procedimento administrativo... O andamento, né? Pelo contrário, eu acho Pode que você seguir. é obrigado a fazer. A gente já não comentou o fato de você não dar andamento, de não fazer uma regularização. Você pode ter aí uma ação civil, tomar uma improbidade administrativa por renúncia de receita, que isso vem acontecendo pelo país, não é novidade. Sem contar que, na maioria das cidades, você tem aí os TACs, as ações civis com obrigação de fazer. Então, você tem que dar continuidade. Eu acho que no ano eleitoral, mesmo porque, gente, se nós formos pensar assim, olha, no ano eleitoral eu não abro nenhum processo, eu não dou nenhum procedimento. Nós vamos trabalhando sim ou não, né? Como é que vai ser? Nós temos eleição de cada 2 anos, um ano eu trabalho, o outro não. É muito difícil. Eu realmente, como arquiteto urbanística que sou, já está dando pitaco na área jurídica, né? Mas eu acho interessante, mas na prática eu não tenho paralisado nenhum procedimento, dando andamento normal, sem dúvida alguma, não vou fazer nenhum evento, ainda mais nessa hora com a pandemia, menos ainda, mas o cuidado, sim, você tem aqueles prazos eleitorais e que nós devemos evitar esse tipo de coisa, né? Eu queria só informar para o pessoal que está assistindo a gente aqui que o CORE fez uma consulta a um tributarista, a um escritório que nos assessora sobre essa restrição aí da lei eleitoral. A gente tem esse parecer que é na linha aí do que você respondeu mesmo, e a gente pode eventualmente disponibilizar isso, vamos verificar aqui com a nossa presidência, né, para quem precisar.
A última pergunta que eu vou fazer, gente, olha, eu prometo que a gente responde as outras, né, por e-mail. A Natália me disse aqui que ela vai colocar uma tela com um QR Code no final, tá? E nesse QR Code tem o formulário para avaliação da live. E aí vocês vão responder e vão ter lá a oportunidade de fazer as perguntas que eventualmente tenham ficado pendentes aqui. Quem não eu peço que vocês respondam, né, o formulário, porque a gente gosta sempre de fazer a avaliação né, das nossas apresentações, das nossas conversas, para ver sempre onde que a gente pode melhorar. Mas quem não conseguir responder, enfim, não tiver aí com o celular na mão, pode mandar um e-mail para reurb@coremg.org, tá? Que a gente também vamos botar o Silvio para trabalhar semana que vem, tem pouco serviço, para ver se ele ajuda a gente a responder. A última pergunta é do Henrico Madia, e ele quer saber de você, Silvio, se você acha possível a Prefeitura analisar e processar um projeto de REURB custeada pelos legitimados num prazo máximo de 180 dias, quando o projeto revela que não existe a necessidade de execução de obra de infraestrutura. Eu acho que ele está querendo fazer referência ao prazo, né? Eu acho que sim. Vamos lá. Eu, particularmente, já consegui várias vezes executar todo o procedimento da regularização, do início do levantamento topográfico até a titulação final, num prazo de 180 dias, até menos. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, de disponibilidade de profissionais, de equipamentos, é lógico, da complexidade desse núcleo, do tamanho desse núcleo, porque a gente sabe o que mais demora é a hora que você vai fazer um levantamento, um plano de altimetro cadastral, dependendo da complexidade, a coisa demora um pouco mais. Se for uma área mais plana, mais aberta, é uma coisa. Estamos falando de um núcleo muito adensado, um assentamento informal, uma favela, é diferente. Mas, sim, sem dúvida alguma. Mesmo porque vocês, como oficiais de registro, vocês sabem o prazo que vocês têm. Se receberem a coisa mastigada, bonitinha, não tem problema nenhum. Exatamente. O grande problema, acho que é a qualidade desses produtos e desses projetos que chegam lá, que normalmente é quadrado, né? E aí a gente chega naquela questão da capacitação, mas isso é assunto para uma outra live, né, gente? Que dá aí mais 24 horas de conversa. A gente já está completando aqui 1h30, não, mais de 1h30, 1h40 de live. Eu queria agradecer demais assim, o Silvio pela disponibilidade, pela generosidade. Gente, o Silvio é isso, tá? Tudo que vocês viram aí na tela é a mais pura verdade. Ele me chama de Ana, mas espera aí, Ana. E aí a gente já presta mais atenção. Ele responde absolutamente tudo que a gente pergunta, é um cara muito generoso, extremamente generoso. Muito, muito, muito profissional, muito competente. Silvio, nosso eterno obrigado a você, né? A gente vai receber aí as dúvidas e eventualmente passar para você nos ajudar a responder. A gente responde, na verdade, você só dá o certo e o errado. Sabe aquela canetinha da professora antigamente? Tá certo. Queria dizer, antes de eu passar a palavra para vocês se despedirem, agradecer a todo mundo que está assistindo a live. Essa live, gente, agora ela vai ser uma live frequente, né? Na semana que vem, no mesmo horário, às 19h30. A gente vai tratar sobre uso capião extrajudicial com o Marcelo Couto Rezende, que é registrador de imóveis de Tarumirim, aqui em Minas Gerais, que escreveu, na minha opinião, o melhor livro sobre uso capião extrajudicial que a gente tem aí no mercado. Semana que vem eu vou fazer o jabá, vocês vão ver. Ele salva a vida, ele tem modelo, ele tem roteiro, é espetacular. Ele vai trazer um convidado, que eu ainda não sei quem mas vocês sigam aí as redes sociais do Core Minas, né, do Registro de Imóveis do Brasil e da REURB, que a gente vai postar lá nas nossas redes, eu no meu Instagram, Michele no dela. Queria passar a palavra aí para o Silvio, para suas considerações finais. Bem, gente, eu agradeço muito, como sempre, vocês são maravilhosos, né? A primeira reunião que a gente faz,
realmente estudiosas. Parabéns, muito, muito, Ana Michele também. Eu sei que vocês têm feito reuniões e têm tentado levar esse conhecimento divulgando pelo país inteiro. Obrigado a todos que nos ouvem. A gente tem estudado muito. Eu, como sabe, eu sou um grande lutador dessa causa. Faz muito tempo que eu venho brigando por isso e, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. E a nossa intenção é sempre divulgar o máximo possível, dividir um pouco desse nosso conhecimento. A nossa empresa chama-se Urbaleges, inclusive, curtam aí no Facebook, no Instagram, porque tudo que tem de novidade eu recebo normalmente muitos questionamentos e a gente procura essas questões assim que são mais complicadas, mais complexas, a gente sempre procura divulgar da mesma forma que a gente discutiu hoje aqui, eu tive essa oportunidade, a gente tem feito muito disso. E a gente está estudando aí algumas formas de tentar avançar um pouco mais, talvez desenvolver alguns cursos para poder ajudar e levar um pouco desse conhecimento que a gente tem, que não é teórico, gente. Eu acho que a grande importância disso é o nosso dia a dia. Porque eu estou lá, eu estou sentado, eu tenho uma caneta na mão hoje como secretário municipal, uma responsabilidade gigantesca. Para quem não sabe, é um município de mais de 1,5 milhão de habitantes, que quando eu cheguei assumi uma irregularidade que ultrapassa 60% da cidade. Mais de 700 mil pessoas moram de forma irregular. Então, a nossa prática, o dia a dia, mostra e nos abre, né? Trazem novos caminhos, embora a gente tenha tentado cercar nessa legislação, a gente sabe que é impossível. A gente está aprendendo todo dia. Então, a dinâmica da sociedade é muito grande, né? Muito obrigado. E, olha, vocês estão de parabéns. O CORE Minas Gerais está na vanguarda, com certeza. Quando eu tenho reunido com outras pessoas, eu sempre digo, olhe lá, vá lá, dê uma procurada lá no CORE de Minas. Procure a Ana, a Michele e toda a diretoria. Parabéns para vocês mesmos. A gente que agradece, imagina. Michele? Eu vou só desejar boa noite, agradecer ao Silvio pela disponibilidade, agradecer pelas informações que você compartilha com a gente desde o início que essa legislação saiu. O que a gente conseguiu divulgar em Minas foi muito grande, né? O conhecimento que a gente passou para Minas Gerais, a gente conseguiu absorver todo de você nas reuniões que a gente fez. Então, a gente espera que a gente tenha treinado nossos registradores, nossos municípios no caminho certo, né? Sempre tentando facilitar e desburocratizar a regularização fundiária. Muito obrigada pela sua generosidade. Imagina, estarei sempre à disposição e toda vez que for convocado, estarei presente, com certeza. E vamos tocar outros projetos agora, né, Silvio, para frente? Com certeza, vamos lá, gente. Gente, aguarda aí que tem em breve novidades aí, do Silvio. Gente, muito obrigada pela audiência de todos. Um abração, Natália. Natália, obrigada aí pelos trabalhos técnicos. Isso. A nossa gerente de projeto lá do CORE, muito obrigada. Pessoal, prometo que a gente vai responder as perguntas de todos vocês e sigam a gente aí pelas redes que a gente vai conversando, tá bom? Abração para todo mundo. Valeu, gente.